Boa noite, pessoal que está entrando na nossa live. Daqui a pouquinho a gente já inicia. Nosso presidente presente, Dr. Newton, alguns colegas, Karine, César, Micaela. Oi, gente, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. A Thaís também, que esteve com a gente na semana passada, na live. Bem-vinda, Thaís. Deixa eu dar uma espiada aqui, quem mais tá aí. O pessoal vai entrando. Pessoal que está entrando, então, hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, como aí lidar com o equilíbrio das emoções, principalmente, né, nesse momento onde a gente passa aí por um momento, né, um pouco mais difícil do que o usual. E como equilibrar as nossas emoções nesse momento que a gente está vivendo agora. A Alessandra Gonzaga é a nossa convidada de hoje. Daqui a pouquinho ela está entrando para falar um pouquinho. Tem uma expertise enorme nesse assunto. Vai poder somar bastante aí na nossa live, a nossa convidada. E assim que ela entrar aqui, a gente já chama ela para participar. Dá uma olhadinha quem tá aí. Já chamou, a gente já vai chamar ela. Vamos ver. Boa noite quem tá entrando agora. Tudo bem, pessoal? Logo, logo a gente inicia. Quem tá aí entrando, quiser chamar o pessoal, os seguidores aí do Insta, os seus seguidores do Insta para participar da nossa live, fiquem bem à vontade. Quiserem dar um coraçãozinho aí para a gente ter um engajamento maior também na nossa live, a gente agradece. Deixa eu achar aqui a conexão IE. Bruno, acho que ela vai ter que chamar de novo, porque eu acho que aqui não deu certo. Preciso dizer para ela. Sim, ela tá aí, mas eu não consegui chamar ela. Alice, se quiser me chamar aí, a gente já inicia. Tudo bem, pessoal? Boa noite para quem está entrando agora. Hoje o nosso bate-papo é sobre falar sobre inteligência emocional. Ela vai dar um oi, tenta chamar ela. Ela está tentando. Tá no nome dela, eu acho que não. Aqui, eu acho. Acho que agora vai, Alessandra. Pronto, conseguimos! Eu acho que a gente ficava tentando ao mesmo tempo que o negócio ficou meio confuso. Não aceitava a minha solicitação, aí ficou... Mas conseguimos. Mas o importante é que tu tá aqui com a gente agora, né? Isso aí. Tudo bem contigo, Alessandra? Tudo jóia. Deixa eu vir um pouquinho mais para trás para o povo me enxergar, só não posso perder o microfone aqui. Legal. Tá, jóia. Tô te ouvindo bem. Pessoal que está nos assistindo, se quiser dar um joinha aí, se vocês estão nos ouvindo bem. Aí, já começa o nosso bate-papo. Olha aí, tô vendo a Lê, tô vendo a Letícia daqui de Porto Alegre. Legal. Isso, tem uma... Leandra. Assistindo, que coisa boa. Nos acompanhando. Olha que legal, o povo falando. A Gisele Chiesa do Farroupilha, o povo, todo mundo chegando, que legal. Isso aí. Solange também está aí presente, a Rafa. Eu tenho até medo de responder, sabe? Eu tô tanto ainda... É tudo tão frágil que a gente fica com medo de mexer. Vai que cai alguma coisa, né, Alessandra? Isso. A gente tá bem, né? Agora, essa live, né, Bruna? Então, a gente tá aí testando e se habituando. Mas, por enquanto, todas deram super certo.
essa Que também vai. coisa boa. Vai sim, com certeza. Isso aí. Bom, Alessandra, então o nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar então sobre inteligência emocional, né? A Alessandra, nossa convidada de hoje, é super expert no assunto que a gente vai abordar. É professora de inteligência emocional, que é o assunto que a gente traz hoje, né? Doutora em gestão de pessoas, mestre em psicologia clínica, consultora, facilitadora da Senex e diretora do IE. Então é um currículo aí de dar inveja para qualquer um. Parabéns por esse currículo, tá, Alessandra? Obrigada, Rose. Eu agradeço. Legal. Agradeço a Bom, oportunidade. a gente que agradece por tu ter aceitado o nosso convite. Nós vamos falar então hoje na nossa live sobre inteligência emocional, né? Que nada mais é do que a capacidade de administrar as próprias emoções, né? E usá-las a nosso favor, além de compreender as emoções também das outras pessoas, né? Para que assim a gente possa construir relações mais saudáveis, fazendo escolhas conscientes e com isso também adquirindo uma melhor qualidade de vida, né? A inteligência emocional, Alessandra, ela já vinha sendo sinalizada aí como uma competência do futuro e agora, né, ela se evidencia a importância dessa competência em função, principalmente, do momento que a gente está vivendo hoje, né? Por que ela é tão importante nesses dias de hoje? Eu te pergunto não só inteligência emocional no ambiente de trabalho, né? A gente precisa de inteligência emocional na lida com a família, com os amigos e principalmente no trabalho, né? Porque é o nosso dia a dia. Às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que até em casa. Então, por que ela é tão importante, principalmente nos dias de hoje, Alessandra? Então, vamos lá. A inteligência emocional, como tu bem explicou, ela tem a ver com a tua capacidade de gerenciamento próprio, mas também acaba reverberando nos teus relacionamentos, na tua forma de se relacionar e, por que não dizer, de gerenciar o mal-estar e o emocional do outro. Então, num mundo em que as pessoas não se descontrolassem, que todo mundo fosse calmo, a gente nem ia precisar de muita inteligência emocional. Quanto maior é a crise, quanto maior é a crise, quanto maior é a nossa possibilidade de estar exposto a estressores que nos colocam em resposta à luta-fuga, ou seja, que nos colocam prestes a acionar os nossos mecanismos de sobrevivência, a sentir medo extremo, raiva extrema, ansiedade extrema, toda emoção de longa duração e extremada, especialmente essas do eixo luta-fuga, é claro que você precisa de muita inteligência emocional para interromper essa resposta. A gente comenta que uma resposta emocional, ela é natural, você não precisa, ela vem de fábrica. Se alguém te xinga, a tua intenção é xingar de volta. Se você sai de casa sempre pensando que pode ser o último dia da tua vida, como o que a gente está vivendo agora, que é uma sensação iminente de urgência, e por que não dizer às vezes até de pânico, é natural você entrar em pânico. O que não é natural e a gente precisa retomar é a nossa inteligência emocional. Porque essa não veio com a gente precisa ativá-la. E a gente só consegue ativar essa inteligência emocional quando a gente ganha consciência das nossas emoções, do momento em que a gente está emocionado, do efeito que essa emoção está causando no nosso pensamento, no nosso comportamento, nas nossas palavras, nos nossos atos. E no outro também, quando eu percebo que uma pessoa está prestes a se descontrolar, digamos assim, que é quando a emoção sobe, se eu consigo ter IE e empatia, eu não vou esperar ela ficar assim. Eu vou sentir o cheiro de fumaça e eu vou agir, né? Então, a IE, em tempos de crise, é o que nos prepara para sair de casa. A gente vai com a máscara e com a IE. Sabe? Comentaste, que eu acho que é bem importante, a gente falou aí nessa agonia que as pessoas sentem em função do momento que estão vivendo, das próprias emoções negativas, né? Então, a gente muitas vezes olha o próprio colaborador sofrendo, né? Então, até uma pergunta assim, como organizar essa volta à normalidade com os nossos colaboradores? Um dia a vida ela vai voltar ao normal. Acredito que é um novo normal, não como antes, mas isso de fato vai acontecer, né? E o que é importante fazer no primeiro dia da volta ao trabalho? Então, quais
as novas rotinas, como identificar as preocupações dos colaboradores e abordar proativamente os medos dos colaboradores e os nossos próprios medos também, né, como gestores. Acho que é uma forma também. Essa comunicação e transparência pode ser o caminho para tudo ficar bem. E aqui complementando. Adoro. Comunicação e transparência é tudo de bom. E aí até assim, aqui complementando, identificar emoções, mesmo as negativas, né, como a tristeza e a raiva. É saudável, querendo ou não, é saudável, né? Olha, o que eu vou dizer agora pode ser chocante, mas sofrer é saudável. Você ser capaz de identificar o teu sofrimento é um sinal de saúde emocional. Você ser capaz de perceber que você está triste, angustiado, que isso está te atrapalhando, que você não está conseguindo executar aquilo que tu fazia normalmente, é um sinal de saúde emocional. Uma pessoa, quando não consegue mais perceber o seu emocional, aí é que é o problema, aí que a patologia pode chegar. Então, assim, eu acho muito interessante se a gente pensar, eu sou um gestor, 1, 2, 3 já, eu voltei à minha rotina. Primeiro que, claro, que não vai ser a mesma rotina, a gente vai ter algumas coisas aí para adaptar. Diferente. Eu tenho gostado muito de uma abordagem da Korn Ferry e Hay Group, que é uma consultoria que eu represento aqui no Brasil. E eles têm tido várias perguntas nesse sentido, Rose, de como é que um gestor se prepara para a sua equipe, como é que a gente chega no lado humano sem também piorar. Porque tem um efeito que não é desejado nosso, mas que acontece, que de falar em tristeza ficaremos tristes. De falar em medo, o medo vai aparecer para a gente. A emoção, ela pode ser acionada só pela lembrança do fato. Não é a mesma coisa do que estar no fato, mas ela vem, ainda que numa intensidade menor. Então, o que eu acho bem interessante é a abordagem que eles estão falando de tratar sobre o propósito. E o propósito não é uma coisa assim idílica, meu Deus, qual é o meu propósito de vida? Não, é uma coisa bem mais imediata. Por que estamos juntos? O que nos conecta? Para que a gente está fazendo todo esse movimento? E perceber o valor do teu trabalho no trabalho do outro, do trabalho de todos numa coletividade. E aí, é claro, já estou falando até da economia, tá? Estou falando da possibilidade de vidas humanas, umas colaborarem com as outras. Eu acho que a gente não consegue sair dessa sensação de estar preso em emoções aflitivas sem a gente sair da gente mesmo. A gente precisa sair só do nosso umbigo. Porque no meu umbigo existencial eu vou ficar sozinho, eu vou ficar exasperado. Mas se eu consigo me conectar com o outro, e olha só que bacana que são as lives, né? A gente está se conectando. De alguma A gente forma. não está fisicamente, a gente está emocionalmente se conectando. Então, acho que a chave é uma conexão emocional positiva, que adiciona valor, que adiciona propósito. Eu acho que é por aí, começa por aí. Eu acho que tu falas uma coisa muito importante, que é essa questão de estar perto ao mesmo tempo estando longe, né? Isso é uma questão que a gente vive hoje, muitos escritórios, muitas empresas em home office, né? E é um desafio muito grande essa liderança virtual que a gente está vendo hoje, né? Um desafio muito para os líderes, para os empreendedores, para os empresários, né? Como desenvolver essa liderança virtual, sendo que a presencial ela já é um desafio, né? Então, por exemplo, vou te citar um exemplo que eu acho que é importante para a gente colocar aqui. Como que se dá um feedback virtual? Ou não se dá feedback no momento? Eu acho que não tem como não, né? Porque às vezes é necessário, as conversas elas precisam acontecer, mesmo que não de forma presencial nesse momento. Então, como que a gente se relaciona intensamente e verdadeiramente virtualmente? Né? Amei essa tua pergunta, podia ter te encomendado ela. Porque assim, ó, tu sabe, Rose, desde 2018 eu faço atendimento de coaching executivo também remoto. E eu era meio que uma freak de fazer isso, porque eu faço o coaching executivo indo até o escritório do executivo, falando com ele sobre as rotinas, o trabalho socioemocional, né? Soft skills, é nisso que se trata um coaching de inteligência emocional. Só que no coaching remoto eu já tinha uma sensação que é a mesma que eu tô tendo aqui. Eu me sinto mais próxima de ti do que, às vezes, do que talvez se a gente estivesse num lugar com outras 5, 6 pessoas, com gente te batendo na porta,
com o teu e-mail batendo ali. Então, as distrações numa conexão, especialmente one-on-one, como essa que a gente está aqui, que poderia ser numa conexão remota, ela é de qualidade. Não é de menor qualidade emocional, ela é de maior qualidade, é de intensidade. Eu escuto só você. Olha aqui, eu tô com os fones. Você suspirou e eu tô te ouvindo aqui, né? Agora, não significa que num time isso seja mais fácil. Quanto mais pessoas eu tiver de contato, maiores as possibilidades de ruído, mais fina e clara tem que ser essa comunicação, porque se tiver qualquer ruído, especialmente algum ruído emocional, isso vai reverberar. E eu não vou conseguir pegar tão fácil quanto eu pegaria aquela pessoa passando no corredor. Fulana, por que tu mandou esse e-mail? Me explica melhor aqui. Eu não vou ter isso, eu vou ter que puxar de lado no WhatsApp, eu vou ter que fazer algo assim. Então eu te digo que tu me encomendou, porque nas últimas 5 semanas, 6 semanas, eu estava produzindo com o Marcelo do Carmo o curso de Gestão Remota de Equipes, que a gente está lançando com o Senex Online. Que bacana. E eu vim investigando, mas assim, caiu como uma luva. E esse curso, a gente de fato faz uma extensa provocação, são 5 semanas, são 30 horas de treinamento, porque a gente foi atrás dessas ferramentas para o mundo virtual. Então não é impossível, pelo contrário, é bem possível, só que tu tem que te preparar. Existe uma preparação de soft skills e existe uma preparação tecnológica. Porque se não tivéssemos eu e tu agora uma conexão de internet, a gente perderia informações emocionais aqui. Eu poderia ter... Sabem que tem um dado que é assim, ó. A gente perdendo uma pessoa num delay de conexão, tá? Que acontece que tu começa a travar, ficar falando mastigadinho, como eu digo, né? Se isso começa a acontecer na nossa live, sem querer, a impressão que vai passar para as pessoas é que você é uma pessoa menos profissional. Me diz se tem cabimento isso. É. Falta de atenção, a Rose não tá nem aí pra gente, olha ali, ela fica mascando a voz. É claro que isso é um processo subliminar, quase inconsciente. Mas eu preciso do apoio da tecnologia para acessar essa pessoa, tá? Então, E eu também, vai por aí. Alessandra, que hoje nós, em função até dessa crise na saúde, aí, a gente também mudou um pouco a nossa mentalidade. A gente tínhamos ontem uma reunião, depois de muito tempo presencial aqui na nossa administração regional, e a gente falava que, como é simples, hoje fazer uma reunião no Zoom e resolver o que a gente tinha para resolver. Antes nós pegávamos o carro, íamos para Porto Alegre fazer uma reunião de 1 hora e voltar. Por que isso? A gente teve diversas reuniões com cooperados que funcionaram super bem. O quanto poupou de tempo também, tanto nosso, né? E custos também, se a gente pensar. As nossas reuniões de gerentes que estão aí nos acompanhando, eles sabem, tem funcionado muito bem. Mas a gente também está mais aberto para esse tipo de situação. Não temos mais aquele preconceito que daqui a pouco nós tínhamos antes disso, né? Então, acho que tem... É legal, Rose. E mais, né? Eu acho que a gente se forçou a perder esse preconceito. E muitos de nós ainda estão bastante desconfortáveis com a tecnologia, saudosos dessa hora extra que tinham na estrada para fazer a reunião, para voltar, né? Isso. Então, é claro que eu não estou dizendo que o mundo remoto é igual, ele é diferente, mas ele pode ter qualidade gerencial e, por que não, de relacionamento. É uma questão da gente, de fato, ir atrás disso, a gente se dispor a aprender. E aí uma emoção muito importante para a gente ter, e nos Estados Unidos eles chamam, na língua inglesa isso é uma emoção, é openness, que é abertura. Eu tenho que me abrir ao novo, porque eu não sei, mas eu vou buscar uma solução que eu consiga utilizar. Então, e às vezes não somos obrigados a se abrir para esse novo, né? É, isso aí. E não tá funcionando, Rose, te pergunto, não tem a sensação de que muitas reuniões são mais produtivas, são mais objetivas, que as pessoas estão dizendo o que precisam dizer? Não tô dizendo que é fácil. Olha só, em muitas casas, as pessoas para fazerem um contato com a empresa, puxaram um cantinho de uma mesa em casa, enquanto o filho tá fazendo um tema de casa, né? Eu acho que muito maior é o desafio hoje da integração com o mundo da vida pessoal. Esse sim, eu acho que é um imenso desafio para todos nós. Porque as nossas searas de eu fechar a porta do meu profissional e eu abrir o meu pessoal era bem claro. E agora não. Agora é tudo junto e misturado, né?
a própria questão dessa divisão de horários, né? Antes se tinha um horário para início do trabalho, se tinha um horário para almoçar, se tinha um horário para ir para casa, de chegar em casa. Ontem uma colega nossa falou, gente, eu estou com saudade de chegar em casa. Eu estou com saudade do momento de chegar em casa. A Vanice, que tá aí nos assistindo, ela falou, estou com saudade de chegar em casa. Olha o detalhe, as pessoas elas se dão conta de pequenas coisas que que são tão importantes. Rose, hoje eu fiz um atendimento presencial que eu não fazia há muito tempo. E esse cliente, ele tem um escritório largo, assim, grande, que dá pra gente ficar numa ponta, ele ficar numa ponta, ele ficar na outra, a gente fica longe, com todos os cuidados que a gente teve direito, né? Mas foi muito bom colocar uma roupa para ir trabalhar. E por mais que a gente também ponha em casa, mas não é a mesma coisa, Não. né? Aquela coisa meio que jornal, então a gente não se preocupa com a calça de baixo, não bota um salto alto, ninguém vai andar de salto alto. Eu não ando de salto alto dentro de casa. Tem gente que anda, tenho amigas que andam dentro de salto alto. Mas então tem sim isso, e tem uma questão aqui perigosa para os gestores abordarem, que eu acho importante. Quando a gente tem aquele dia igual, sabe aquele dia igual, que tu acorda, que tu faz tudo igual, que tu tem a hora de comer, que tu olha pro mesmo computador, que tu... chega um ponto que tu nem sabe mais que dia da semana tu tá. Porque tu está vivendo dias iguais. Uhum. E a gente tem que evitar isso. A gente tem que trazer... Perigosa aqui. A rotina, de um ponto, ela é estruturante, até para o organismo, ela nos estrutura. É bacana tu poder comer nos mesmos horários, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você faz um dia a dia muito igual e vendo sempre as mesmas coisas, tu tem a sensação de que teu dia, tu não consegue mais nem te lembrar se era a semana passada ou se era no mês passado. A nossa memória, ela precisa desses estímulos, dessas mudanças de estímulo. Sim, às vezes eu me pergunto, mas que dia a gente se perde mesmo, né? Realmente. Realmente. Alessandra, então, já que a gente está falando um pouquinho da inteligência emocional nas organizações, e esses dias eu li que a cada 10 brasileiros no mercado de trabalho, 9 apresentam sintomas como ansiedade e depressão. Além disso, mais de 300 mil pessoas sofrem de depressão ou ansiedade no mundo inteiro, né? Então, como ter equilíbrio emocional nesse mundo tão maluco, ainda mais hoje, que já era maluco e agora eu acho que a gente está num momento, né, de instabilidade maior. E o quanto é importante nós, gestores, empreendedores, empresários, que nós tenhamos esse equilíbrio, porque nós temos equipes que dependem de nós. Né? Isso, guria, tudo de bom, Rose. Eu, como gestor, não estou bem, eu posso passar esse desequilíbrio para toda a minha equipe e prejudicar os negócios da minha empresa. Aqui a gente está falando do contágio emocional que funciona para os dois lados, né? Tanto para o positivo quanto para o negativo. Como é que a gente fortalece essas emoções, né? O bem-estar e a calma nas relações de trabalho nesse mundo maluco aí que eu desenhei? É verdade. E que importante tu comentar de contágio emocional, porque as pessoas acham que isso é meio lenda. É verdade esse bilhete, né? De tu ter aquela pessoa, e isso não precisa ser presencial, tá? Esse contágio não precisa estar no mesmo ar, é preciso apenas estar na mesma cultura. É preciso apenas estar sob o mesmo tipo de valor que aquela outra pessoa está. Quando a pessoa ela é muito negativa, ela vai drenando a energia da gente, né? Alguns mais sensíveis drenam mais fácil, outros drenam menos fácil, mas de qualquer maneira promove algo ruim. Tá, mas a tua pergunta vai na direção disso. Aumentou o nível de dificuldade. Porque agora a ansiedade e a depressão está na rua. Se tu ligou a TV, pronto, uma dose diária de ansiedade e depressão, né? Se tu desligou tudo e olhou um WhatsApp, um Face, sei lá, um Insta, daqui a pouco tu olha o mundo e diz, meu Deus do céu, o mundo vai acabar, né? Então, é difícil não se contagiar, mas a gente precisa de duas alternativas aqui, que não são muito... Eu tô tentando simplificar, mas vamos lá. Como é que tu te livra de uma emoção aflitiva? Ou tu diminui o estressor, que é aquilo que provoca a emoção negativa, né? E tu, de alguma maneira, tenta criar ações de contenção desses estressores. Por exemplo... Exato. Por exemplo, eu sei que eu escuto o noticiário e eu fico mal.
Bom, então eu vou diminuir a minha exposição, pelo menos. Eu não preciso deixar de ouvir notícias, mas eu vou diminuir o tamanho da minha exposição. E ao invés de eu ficar com a TV ligada às 5 horas, eu vou botar ali uns 15, 20 minutos. Porque eu sei que eu vou precisar de um tempo para trabalhar o efeito que aquilo causou em mim, tá? Então isso é uma coisa, diminuir o acesso ao estressor. E qual é a outra coisa? É isso que tu chegou a comentar. Eu posso transformar isso numa ressonância, ou seja, num efeito positivo. Então, eu deveria aumentar o tempo de contato com emoções positivas. E qual é a mais fácil delas, a mais abundante? A gratidão. O fato da gente, o fato da gente estar aqui numa live, a gente está tendo um trabalho que a gente consegue executar, a gente tem uma internet, pode interagir, a gente pode encontrar todos os dias algum motivo para continuar. E a gratidão, ela é um pouco assim o reconhecimento desses motivos para continuar. Tem um livro que eu curto muito, eu sempre recomendo, assim, quando a gente fala em psicologia positiva, porque aqui a gente já está entrando na psicopositiva, né? Que é o poder dessas emoções no nosso pensamento, no nosso comportamento e nos próprios relacionamentos. Tem um livro que se chama Conversas com Minha Gata. E a pessoa fica tão surtada que ela começa a escutar a própria gata. E eu tenho um monte de gato, então eu já me identifiquei com a personagem. Daí, essa gata diz assim em determinado momento para ela: que motivos você tem para ser feliz? E eu acho que esse é uma pergunta que a gente pode deixar para as pessoas. Porque a gente sempre fica pensando no lado negativo e com isso a gente amplia o poder disso. E como líder, que motivos você tem para ser feliz? Que motivos você tem para promover felicidade, bem-estar? Inclusive, tem uma outra coisa que eu acho que está associada um pouco às positivas aqui. Às vezes a gente vê esses memes, calma é um superpoder. Nesse momento ser capaz de estar no momento presente, ser capaz de fazer o que é possível, de ser humano, de ouvir. A escuta do teu colaborador nesse momento, é uma enorme maneira de conseguir a adesão dele. A escuta. Nem precisa ter uma solução. E o quanto de informações vem com isso também, né? E aí a gente tem que estar pronto também para absorver e processar. E não deixar aquilo se reverberar. Porque se a gente abrir o queixatório, também ninguém consegue construir em cima, né? Olhar o mundo com positividade, né? Hoje, ainda mais hoje, é uma forma de inteligência emocional e a gente poder tirar o bom de cada situação, né? Às vezes é uma situação que não foi legal, que não foi boa, mas algum aprendizado que isso possa ter me trazido, eu acho que já é uma forma de gratidão por aquele momento que se vê, o quanto, né, isso me trouxe de aprendizado também, né? Então, isso, tu acabou de falar uma coisa muito legal, Rose. Tu me deu um insight aqui. Quem sabe eu faço um artigo. Eu tô sempre prometendo artigo que não sai com essa correria. Mas uma das competências de inteligência emocional é justamente Positive Outlook, dentro do modelo do Daniel Goleman, que é essa capacidade de ver o lado bom. E por quê? Porque diminui o peso das emoções aflitivas, exatamente o que a gente estava falando. Quando eu consigo encontrar o lado bom, eu já consegui descartar boa parte do que é ruim. Esse aqui é o eureka da coisa. E às vezes, né, Alessandra, a gente acorda num dia que não tá muito legal e o quanto é importante a gente entender o porquê que a gente acordou assim, ou porquê que a gente finalizou o dia, alguma coisa que está incomodando, a gente conseguir identificar isso para trabalhar isso também, né? E, de novo, fazer o exercício da positividade. E eu tenho acho que a gente pode entrar, já que a gente está falando de positividade, numa questão que é a inteligência emocional também nos investimentos. A gente tem aí vários investidores nos assistindo, eu acho que é bem importante a gente entrar num ponto que até nos investimentos a gente precisa ter o controle emocional, né? E muito enorme, porque veja que interessante, né? O investimento tem a ver com a minha relação com o dinheiro. E a minha relação com o dinheiro tem a ver com o que eu considero de valor. Uhum. E o que eu considero de valor tem a ver com como é que eu lido com os meus medos.
Então, assim, também se uma pessoa não tem medo, ela arrisca demais. É aquele tal investidor de risco. Ele vai kamikaze, né? Porque ele vai dar tudo certo, eu vou ganhar 1 milhão se eu fizer isso aqui, né? E ele vai lá e arrisca. Porque E esse aqui, público ele lida com diversas situações que realmente requerem esse tipo de gerenciamento, né? De sentimentos, de anseios, enfim, um dia é bom, outro não. Aqui a gente fala principalmente daqueles investidores de riscos que, né, aplicam em produtos com maiores riscos. E seja aí na decisão de um tipo de ativo, de um tipo de investimento, enfim, né? E o quanto esse controle emocional ele é importante para colher bons frutos desse investimento. E aí, já que a gente está falando de pensamento positivo, ser um investidor, ele também requer um pensamento positivo. Investimentos também têm mais chances de sucesso quando se pensa positivamente. Não que o pensamento positivo em si vai afetar o desempenho de sim, uma não é decisão. pensamento mágico, né? Não vamos confundir. O pessoal, Muito né? bom. Vou querer, vai acontecer. Exatamente. Mas eu acho que é bacana, porque, vamos lá, agora a gente vai encontrar uma outra coisa que eu também gosto muito, que é o lado bom das emoções negativas. Uhum. Então, o medo, ele tem um papel positivo. Ele nos traz prudência. Se eu não tivesse medo, eu não fazia um seguro, por exemplo. Para fazer um seguro, eu preciso de medo. Porque se eu achar que nada vai me acontecer, para que eu preciso fazer um seguro? O Agora, seguro, se eu... né? O, É, a indústria dos seguros, ela existe em função do medo das pessoas perderem aquele bem, né? exatamente. E aí, quando ele é positivo, ele se transforma em prudência, ele me tira da zona de risco. Quando o medo é negativo, ele me paralisa. E agora eu não faço mais nada. E agora eu começo a ter delírios de perseguição, porque a vida pode, de qualquer momento, em qualquer virada, ela vai me pegar na curva. Então, toda a emoção, isso é uma coisa importante da inteligência emocional para o pessoal não entender mal aqui. Não é para ter um óculos cor-de-rosa. Seja qual for a emoção, tenha contato com ela. Entenda o que dela te serve. E o que não servir, descarte. É nesse sentido aí. Primeiro você faz o contato, depois você vê se aquilo ali tem como seguir adiante ou não, que é o que a gente chama de regulação emocional. Então, trazendo para o que tu fala dos investidores, para uma pessoa investir, claro, ela já resolveu uma série de outras coisas na vida dela, é lógico, né? Ela já saiu de uma zona de se preocupar com a sua sobrevivência. Então ela já se livrou do pior dos medos, que é o de não conseguir sobreviver, não conseguir alimentar, não conseguir garantir a minha segurança e integridade física. E daí ela vai se abrir para um outro tipo de medo, que pode ser um medo social, pode ser um medo do futuro, podem ser outras coisas, mas esse que é o mais terrível, ela se livrou. Pelo menos do ponto de vista, claro, de sustento, né? Não estou falando de sobrevivência agora com relação à pandemia, né? Sim. Então, eu acho que a positividade, para não me perder aqui em tecnicidades, né? A positividade só pode trazer coisas boas para nós. Porque ela vai nos mostrar um lado enorme da vida que a nossa rotina numa crise, e esse é o tema da nossa live, não nos mostra. Porque a crise só nos mostra o lado ruim. Então, com a positividade, a gente só vai equilibrar um pouquinho a balança e para poder enxergar a vida com uma realidade um pouco mais completa, ampla, né? Exatamente. Eu gostei quando tu falaste ali da questão dos investimentos, o quanto o medo também faz parte. Claro. Equilíbrio, né, essa flexibilidade, o autocontrole para lidar inclusive com as situações inesperadas. E também naquele pensamento, e aí entra a questão do positivismo, de que daqui a pouco um investimento que hoje ele não está sendo, não está rendendo bons frutos hoje, no longo prazo, ele pode me trazer bons frutos. Então, ter essa prudência também de lidar com essas emoções, naquele, né, o medo de, é um ativo que eu estava esperando um X% de retorno, ele não está dando o que eu espero no momento, eu vou resgatar. Isso a gente vê aí no mercado financeiro acontecendo muito, principalmente na Bolsa de Valores. E tô ajudando alguém que ficou lá, né? Exatamente. Então, tô ajudando alguém que ficou lá. Eu vou
tirar o meu investimento. Se está subindo, eu vou colocar. Então, vou colocar um recurso maior. Então, às vezes, é o contrário que a gente tem que fazer. Então, quanto esse controle emocional, ele realmente é importante, principalmente para esses investidores que estão aí na roleta russa, nessa mistura aí de sentimentos, e tem que ter aí esse controle emocional muito bem direcionado para decidir o que fazer, né, com esse Tu recurso. fala e me veio duas coisas em mente aqui: filtro emocional e viés de manada. O que que é isso? Eu não posso, porque existem vários vieses, né? Que quando a gente está com qualquer emoção numa intensidade muito alta, como eu havia comentado, qualquer emoção, até uma positiva, tá? Você é eufórico que ganha na loteria, vai lá e faz um monte de bobagem, compra um jet ski e não tem onde morar. Tipo assim, sabe? Qualquer emoção muito intensa, ela pode te tirar essa possibilidade de enxergar as coisas com uma perspectiva mais equilibrada, digamos assim, né? Te tira do teu eixo. Então, tu fica mais propício àqueles vieses que até tu já tinha. Então, um dos vieses mais comuns numa pandemia é o viés de manada. Que é, eu vou aonde o povo vai, né? Parece que é por lá, e eu já fui, né? E eu não consigo parar para pensar porque eu tô tomada desses sentimentos coletivos que nem são meus. Então a gente volta ao efeito do contágio emocional. É super difícil você se dar conta que você está ansioso, por exemplo. E que tu fez um movimento, mesmo numa transação financeira, puramente ligado à ansiedade. E com o tempo, só para pegar uma liga aí que tu comentaste, com o tempo o corpo começa a falar, né? O corpo começa a ter essas reações, eu começo a ficar com dor de cabeça, eu começo a ficar doente, não sei por quê. E acaba a gente se dando conta que tá ansioso, que tá, né? E muito a ver também com as emoções, né? Do que nós estamos... E pode ser que seja uma realidade. Daqui a pouco alguém tá nos ouvindo e diz assim, mas essa mulher vive no mundo da fantasia, eu tô realmente podendo perder meu emprego. Tá, e se for essa a verdade, o que o teu pânico ajuda nisso, né? Então, se a tua realidade é esta, tu precisa te afastar um pouco desse estado de desespero para ter alguma ideia do que fazer em seguida. Então, nunca é útil a gente perder o controle das nossas emoções. Porque daqui a pouco a gente vai fazer coisas que a gente vai dizer, mas o quê? Mas por que eu fiz isso? Não faz o menor sentido. Olha quanto de dinheiro eu perdi. Ou olha que movimento maluco esse que eu fiz. Então, é interessante como as pessoas fazem coisas, entre aspas, sem pensar, porque elas não estão mais no domínio de si mesmas, né? E a questão é fazer... Acontece, né? Acho que com todos, de fazer algo mas por que eu fiz? A questão toda é o se dar conta também, né? Mas por que se fazer essa pergunta também? Eu acho que isso é muito importante. Porque senão a vida ela acaba indo no automático e eu acabo não tirando aprendizado nenhum dos meus atos, né? O porquê que eles aconteceram, enfim. Então, o quanto é importante essa ciência, né? Esse autoconhecimento do... Que bacana tu falar ciência, porque eu pensei consciência, e a gente falou as duas coisas pensando na mesma, né? Isso. Porque o começo do todo o processo de inteligência emocional, das diferentes dimensões dela, é o que a gente chama de awareness, que é o estado de atenciosidade. Então, quando eu tenho um self-awareness, eu me dou conta que eu estou alterado, o que eu estou dizendo. Eu acabei de dizer, eu me dou conta. Mas se eu tenho um awareness muito bom, antes de dizer, eu me dou conta. E eu seguro as palavras. Então, ou os atos, aquilo que eu iria fazer. Por exemplo, eu recebo um e-mail... É um exercício. E como? Isso, né? Da gente exercitar isso, porque não é fácil. Mas é devagarinho, sabe? Eu sempre, quando a gente faz os cursos de inteligência emocional, eu digo, vocês já estão com faísca atrasada? Faísca atrasada é tu sair de uma reunião e pensar, não devia ter dito. Ou mandar um e-mail e pensar, mas não era bem assim. Se a faísca atrasada chegou, é um ótimo sinal. Quem nunca? Isso é um ótimo sinal, porque significa que você já está ativando a tua inteligência emocional. E com a prática, é como se fosse um músculo que tu tá praticando. Daqui a pouco tu vai, de fato, ficar tão bom nisso, que antes de mandar o e-mail, vai ser ali online. Tu vai dizer, não, peraí, eu não vou fazer isso agora. Eu vou lá, vou dar uma volta, porque eu vou começar a escrever bobagem aqui. Eu preciso me acalmar. E às vezes esse momento é importante. Quando a gente se identifica que não é o momento de escrever, esperar um pouquinho. Isso.
deixar passar meia hora, eu vou manter o que eu ia colocar, né? Então. Isso, faz uma outra tarefa. O ideal, se a gente percebeu uma alteração emocional, é sair do lugar. Não é só esperar. Porque tu ficou no lugar, tu ainda tá no mesmo, do ponto de vista emocional. Muda os teus estímulos. Vai tomar uma água, vai caminhar, vai pegar alguma coisa, mas sai daquilo que tu está fazendo. E aí tu deu um tempo pro teu cérebro processar aquilo ali e te trazer alguma ideia. Na verdade, tu jogou pro lado direito do cérebro. Tu jogou pro lado direito. Tu tirou do modo seriado e operante do lado esquerdo. O esquerdo só quer se livrar da tarefa. Tá, te livra. Escreve isso aqui de uma vez. Tu vai ficar com esse troço aqui pendente. O direito precisa um pouco mais de vento, vai. Ele precisa um pouco mais do ambiente para poder se ativar. Então, tu tem que deixar decantar um pouquinho aquela situação e daqui a pouco, mais tranquila, mais calma, com o teu chazinho, tu já vai escrever um e-mail muito melhor. Que legal. Não, uma baita dica. Muito bom. Nós estamos 7h12. Bruna, a gente queria dar um tempinho, Alessandra, para a gente responder algumas perguntas do pessoal. Eu amo. Eu acho legal também, né? Até para a gente valorizar. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Nós temos o Luciano Steffen. Esse parceirão nosso. Que legal. Esse cara é super legal. Vamos com uma pergunta. Como fica o atendimento de máscara? As leituras faciais, ótima pergunta. Pois é, ótima pergunta. Como é que faz? Né? É o olho, então? Vocês sabem que o que mais sorri são os nossos olhos e não a nossa boca. Isso já dizia o Paul Ekman. Tanto que o sorriso falso é esse assim, ó. Tô sorrindo falso, né? Agora, se eu sorrio com os olhos, aí é um sorriso verdadeiro. Então, usem suas rugas dos olhos, ora bolas. Usem suas rugas dos olhos. É o que a gente tem. Mas eu acho que tem uma coisa que não é só facial, tá, gente? A gente sempre esquece disso. Eu sei que o facial, pro Paul Ekman, é mais de 55% da intenção de alguém que tu pegava pela face. Então, não é pouca coisa. Mas a gente tem os outros 45%. Tu tem o teu tom de voz, tu tem aquele olhar mais amoroso. A gente não tem como abraçar uma pessoa com olhar? Tem, né? Tem. Dá pra colocar um olhar bacana, né? Então, e assim como uma pessoa tensa, ela vai estar, todo o rosto dela parece que duro, né? Então, esse destensionamento também é uma maneira de acolher. O teu body language não é só nariz e boca, que é o que tu tá perdendo aqui, né? Sim. Claro que importa, mas você deveria tentar suavizar o teu rosto. Eu sempre gosto também de dar essas dicas nos meus cursos, meio tai chi, assim, de fazer uma massagem facial quando tu chega em casa, de amenizar as linhas do teu rosto, porque o teu rosto comunica muito do teu estado emocional. E a gente conhecer também a nós mesmos, do que também nos deixa mais tranquilos. Por exemplo, quando chego em casa, tive um dia muito tenso. O que eu posso fazer para me deixar mais tranquilo, para relaxar, para conseguir esquecer? Tem gente que medita, tem gente que vai fazer uma massagem, tem gente que vai olhar um seriado, né? Enfim. Isso. É importante também, né? A gente poder ter essa relação consigo mesmo, se conhecer e saber como é que a gente sai desse momento tenso que daqui a pouco a gente acaba... Perfeito. Eu tava com um cliente exatamente com esse problema. Ele me disse, Ali, como é que eu desligo? A gente não tem um botão de desliga. Sabe aquelas luzes que tu vai diminuindo como um dial? Esse é mais ou menos a nossa consciência. O nosso sono vem mais ou menos assim. Então, ele vinha devagarinho. Então, tu deveria ajudar esse processo diminuindo as luzes da tua casa, não comendo pesado de noite, diminuindo os teus estímulos. Tudo isso vai te facilitando desligar. E é claro, né? Não alimente com novos estímulos. O cara vai ver um filme de ação, comer uma feijoada e assistir um noticiário em seguida. Não vai dormir, né? Verdade. Tá. Bom, deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Tem uma pergunta do Tiago Araújo, que fala sobre a empatia. Legal. Como esse sentimento pode te ajudar a resolver problemas do dia a dia? Porque a empatia ela também não é uma coisa muito fácil de praticar, e requer bastante exercício. E praticar a empatia, né, se colocar no lugar do outro, na minha opinião, pode te fazer muitas vezes mudar a opinião em relação a uma decisão que se tenha tomado, né? Eu acho que é um exercício muito importante, porque muitas vezes a gente pensa só na razão, enfim, né?
E às vezes a outra pessoa que está numa discussão contigo, numa reunião, ela te coloca nessa posição, mas pensa, se tu estivesse no lugar dele, o que você faria, né? Então a pergunta é o quanto a empatia é importante nesse processo todo, né? O Tiago Araújo pergunta. Tá, legal. Eu preciso só comentar, vou ter que fazer um parênteses aqui. Existe empatia afetiva, que eu me ponho no lugar do outro, e existe consideração empática, em que eu agora sim quero saber o que eu posso fazer pelo outro. Ela é mais prática. Só que para essas duas acontecerem, existe uma empatia cognitiva, que é o entender a tua necessidade. Eu ser capaz, inclusive, de explicar a tua história depois que tu me contou ela. Então, existem diferentes dimensões da empatia. A empatia não é apenas sentir no lugar do outro. Isso dito, se tu é um gestor, tu precisa da empatia até mesmo para saber o que entregar para essa pessoa e o que pedir dela. Sem empatia, tu não consegue ler essa pessoa. Tu não sabe a necessidade dela. Muito bom. Tu fica cego, tu fica surdo, tu não consegue captar o que ela está te passando, né? Então, se tu tem essa dificuldade, tu tem que compensar com outras informações e o caminho é bem mais difícil. Quando uma pessoa é empática e intuitiva, que é uma dimensão mais de vir à consciência o que ela empatizou, ela consegue ter shifts assim no meio de uma reunião, por exemplo. Ela percebe que aquele assunto não caiu bem. Sabe o popular Selancol? Sim. É essa empatia falando. Ela diz, não fala isso agora. Vamos falar isso amanhã. E ela toma um rumo diferente para melhor conseguir também adaptar aquela equipe ali. Que legal. Ótimo. Tudo. Tem uma pergunta aqui da Jordana, nossa colaboradora Jordana Colombo. Qual é a melhor forma de agir nessa situação? Eu acho que quando a gente estava falando um pouco ali da crise atual, enfim, né, dos vícios, enfim. Como sair desse ciclo vicioso? Eu acho que na questão assim, do negativismo, acho que a gente já falou um pouquinho, né? Falamos, mas dá para falar mais um pouco. A gente é um pouco viciado em tragédia, tá? Eu gostei da palavra vicioso. Ouvir tragédia, ouvir número de mortos, ouvir que piorou em outros países é um pouco viciante. A gente tem um pouco de morbidez na nossa natureza humana, porque tudo que poderá ameaçar a nossa sobrevivência nos interessa. Na verdade, o nosso cérebro é para isso que ele é programado. Ele é programado para te sobreviver. Viver bem não é porque ele foi programado. Se sentir bem também não. Ele quer te garantir mais um dia de vida. Então a gente tem que lutar com essa natureza mórbida e perceber isso. Perceber, peraí, eu não estou me ajudando e não estou ajudando ninguém fazendo isso. Esse shift é difícil dizer como que começa, mas eu diria uma palavra, para. Para de fazer o que tu está fazendo. Se tu percebeu que tu está mal, porque tu segue fazendo as mesmas coisas. Para algumas pessoas, tu mesmo já falou. Daqui a pouco eu vou fazer uma comida. Vou fazer uma cenoura com óleo. Esse dia eu fui inventar de fazer cenoura crua com óleo. E adorei, com um pouquinho de orégano por cima. Arruma o que fazer, arruma tuas plantas. De fato, pensar num problema enquanto você está se sentindo mal sobre ele, não é um bom negócio. Nunca! É bom pensar sobre os problemas, é bom se sentir mal de vez em quando. As duas coisas juntos não colaboram, sabe? O teu mundo emocional vai atrapalhar teus pensamentos e vice-versa. Bacana. Temos tempo para mais uma pergunta? Mais uma temos. Deixa eu escolher aqui uma. Ai, que legal. Bacana, tem bastante coisa aqui. Tem uma pergunta que eu acho que é bem legal. Deixa eu só achar ela aqui. Que falava sobre a liderança virtual. Como fazer gestão de times virtualmente? Faz nosso curso Gestão Remota de Equipes, Olha que eu te conto em 5 semanas. Tá aí, baita dica. Fazer o curso da conexão. Porque é muita coisa para levar em consideração. Não é nem por maldade, é porque tem muita coisa que tu tem que considerar. E existem ferramentas de gestão. Aí a gente vai extrapolar só as soft skills. Existe sim uma questão comportamental, mas tu vai precisar de apoio para fazer tudo aquilo que você não faria no presencial. Tem uma coisa muito interessante, né, lá no módulo 2 lá do nosso curso. Justamente
pelo remoto, o que que tu perde mais? A possibilidade de se comunicar. Porque tu tem muitos indicadores emocionais que o ambiente te dá, desde a temperatura do ambiente, tu perde tudo isso. De repente tu tem uma tela e alguns aplicativos. Então tu tem que suprir isso, e especialmente o não verbal, que era o que o presencial te dava em abundância, tu tem que conseguir suprir de forma remota. E aí tu tem que ir atrás de como fazer esse suprimento, porque senão tu vai deixar lacunas. Eu vou dar um exemplo bem claro, bem assim comum, tá? O gestor está tendo uma reunião no Zoom e de repente alguém fechou a câmera. Se ele não percebe que agora ele não tem mais esse indicador emocional, ele pode até chegar a ser meio paranoico e pensar, fechou a câmera porque não gostou de mim, né? Nem tá dando bola na reunião. É a leitura que ele vai fazer, né? E aí ele vai preencher a lacuna daquela informação não verbal, não recebida, com a imaginação dele. Não pode. A comunicação vai ter que ser assertiva e objetiva para poder suprir essa necessidade. Legal. E quanto à questão da própria confiança na equipe, ela tem que estar muito mais forte nesse momento, né, para fazer essa gestão à distância, o próprio saber delegar à distância, o que a gente falou antes, como é que eu vou fazer um feedback à distância, mas o quanto ele tem que acontecer, o quanto ele é importante, né? E ter essa boa dinâmica com as equipes, eu acho que é essencial, né? O como fazer isso é fazer o curso do IE, né? Isso, vem fazer com a gente no Senex Online. Mas porque assim, a questão é o como mesmo, né? Exercitar isso. É o como. E tu me deu uma chave importante pra gente fechar aqui. Boa parte dessa lacuna eu vou preencher com a minha empatia, com a minha intuição. Com essas coisas que eu achava mais ou menos de segunda mão e que agora eu preciso dessas ferramentas para eu poder trabalhar com a minha equipe de forma remota. Eu preciso ter muita empatia, preciso ter muita intuição. Eu vou ter que navegar no mundo não verbal e com esse tom aí que não seja nem pesado demais, nem de ficar enchendo o saco das pessoas, mas eu também não posso largá-las de mão, eu continuo sendo um gestor, né? Que bacana. Alessandra, eu queria ficar a noite inteira aqui conversando contigo. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma live 2, porque tem tanta coisa que eu queria te perguntar. A gente tem algumas questões aqui também que a gente vai dar oportunidade de responder isso na medida do possível para o pessoal que perguntou, né? Mas, assim, muito bacana esse bate-papo. Nossa, foi muito profissa as perguntas, Rose. Eu achei fantástico. Legal, eu achei que a gente ia ficar naquele feijão com arroz bem feito. Não, a gente puxou pesado mesmo. Que legal, mas essa intenção é fazer somar alguma coisa, né? Bastante coisa aí para quem está nos assistindo. Essa é a nossa intenção, realmente. Alessandra, como é que o pessoal te acha? Né? Conexão IE, gente, no Instagram. A gente está sempre trazendo dicas, possibilidades para te usar na tua equipe. A gente tem 3 grandes focos de atuação. Liderança, times, então pessoas que trabalham em equipes, e educação. Então o pessoal que tem de alguma maneira professores, pessoal que como eu também ensina inteligência emocional para jovens, para crianças também, mas aí professores que ensinam, né? Não pego crianças. Sim. Então, é a nossa paixão, falar de inteligência emocional em diferentes organizações. O próprio nome, né? Conexão IE, já fala tudo, já diz tudo. É isso aí. E olha que faz tempo, e esse login a gente tem desde 2010. E agora virou essa coisa tão fundamental pra gente, né, Rose? Que legal, com certeza. Que joia. Bom, Alessandra, antes da gente fechar, eu queria dar um recadinho rápido, que é falar da nossa próxima live, né? Já falar para vocês que a nossa próxima live vai ser na quarta-feira que vem, dia 24 de junho, nesse mesmo horário, 6h30, com o Edgar Abreu. Para quem, né, muitas pessoas já conhecem o Edgar, a gente vai bater um papo com ele sobre gestão e educação financeira. O Edgar aí é nosso parceiro já há algum tempo da Unicred BTRPP, a maior referência em preparação para certificações financeiras do Brasil, sendo que mais do que 50% dos profissionais do mercado financeiro estudaram, né, com seus livros, suas apostilas, suas videoaulas, enfim, vai ser um bate-papo super interessante. Atualmente ele se dedica a melhorar a educação financeira para as pessoas e até tem um projeto muito legal de educação financeira para as crianças, vai falar um pouquinho desse projeto. E hoje ele ensina também, né,
e Ah, vou distribui puxar um gancho para conteúdo. mim depois. Vou puxar um gancho para mim, para um convite Legal. também depois. Agora Pode falar. Não, eu ia dizer isso, né? Então, que ele disponibiliza, né, esse material todo por seus principais canais, YouTube, Instagram, enfim. Então, a gente espera o pessoal aí na semana que vem, vou quarta-feira, assistir. para bater Certo esse que eu vou papo. assistir. Espero, Show de bola. espero na nossa live também, Alessandra. Show de bola. E quero convidar o pessoal então para a live da Conexão IE. Vai ser nesse sábado, dia 20, às 10 da manhã, com a Gisele Chiesa, do Colégio Farroupilha. Ela é uma super educadora e trabalha com inteligência emocional para educadores, jovens, adolescentes, enfim, do colégio. Então, já que a gente falou para educadores, não, vamos chamar para a massa Legal. também. Então. Não, com certeza. Estão todos convidados também Todos para convidados. a live da Conexão IE, sábado às 10 horas, é isso? Isso aí. Pelo Insta da Conexão IE. Que legal. Então Tá bom, gente? Amei. Muito bom. Bom A demais. gente também adorou, Alessandra. Obrigada por esse tempo aí, né, disponibilizado para a gente. Aprendemos um monte, que nem eu disse. O tempo foi curto, mas foi muito, muito válido. Obrigada por tu nos ter aqui com a gente, ter aceitado esse convite. Tá Namastê. Um abração. Namastê. Um beijo, pessoal. E até semana que vem. Até. Abraço. Tchau, Tchau, Alessandra. tchau. Beijão.